algumas quartas-feiras atrás, quando nós iniciamos o estudo do Apocalipse. Quem diria que nós estaremos vivendo uma situação tão diferente, não é? Como nós estamos vivendo, com uma crise tão grande no mundo inteiro como a que nós estamos testemunhando, não é? Então, de maneira ainda mais impressionante, o Apocalipse se faz ainda mais atual no meio de tudo isso que nós estamos ouvindo e vendo. Uma palavra importante aqui, antes de nós abrirmos as nossas Bíblias, em Apocalipse 6, que será o texto dessa noite. A nossa maneira de entender o Apocalipse, que também é a maneira de entender Mateus 24 e 25, o sermão escatológico de Jesus, a nossa maneira de compreender esses textos envolve a ideia de que esses textos se cumprem mais de uma vez na história. Quando Jesus respondeu, por exemplo, a respeito do sermão escatológico, ou quando Jesus respondeu aos discípulos e contou e pregou o sermão escatológico, Jesus estava respondendo a respeito de coisas que aconteceriam em tempos totalmente distintos. Jesus respondeu de coisas que aconteceriam no ano 70 depois de Cristo. Ali naquele momento, com a queda de Jerusalém, eles viveram um princípio das dores, viveram uma grande tribulação, eles viveram o cumprimento parcial do sermão escatológico de Jesus. Ao mesmo tempo, nós ainda estamos aguardando o cumprimento final do sermão escatológico de Jesus. E com o Apocalipse acontece da mesma maneira. Jesus revelou a João coisas que aconteceriam no futuro, mas essas coisas elas acontecem tanto num futuro próximo ali de João. As igrejas que receberam o Apocalipse, elas viveram o cumprimento de algumas coisas que o Apocalipse conta durante a vida deles. Alguns daqueles irmãos passaram por um princípio das dores, até por uma espécie de grande tribulação, e isso já aconteceu algumas outras vezes também na história. Enquanto nós vivemos nesse momento, que alguns estudiosos chamam de entre o já e o ainda não, nós vivemos nesse momento que nós já temos o cumprimento de várias promessas de Deus, mas ainda não completamente. Nós já vislumbramos a salvação, nós já somos salvos, mas ainda não completamente. Enquanto nós vivemos nisso que Jesus chamou de os últimos dias, então de vez em quando nós passamos por momentos como esses, momentos que nós podemos chamar de princípios das dores. Normalmente esses momentos são mais localizados. Algumas culturas em especial enfrentam esse tipo de situação, debaixo de perseguição, debaixo de grande luta, de grande dor, às vezes uma epidemia, alguma coisa desse tipo. Normalmente essas coisas são mais localizadas e de vez em quando Deus faz algo maior, algo mais grandioso, como aparentemente a gente está vivendo agora realmente nos nossos dias. Então, para o cristão, a gente sempre tem que atentar para o jornal e atentar para a palavra. A palavra de Deus é o nosso óculos com o qual nós lemos o mundo. Nós temos que ler as notícias a partir da palavra do nosso Deus. E de qualquer forma, tudo que acontece é Deus fazendo. Então, sim, podemos estar vivendo um princípio das dores. O coronavírus pode ser a evidência de um princípio das dores. Não sabemos se é o princípio das dores final, se é o grande momento, se Cristo está voltando. Isso nós não podemos bater o martelo e dizer, mas certamente nós estamos diante de um momento de grande julgamento da parte de Deus. Algo que tem o potencial de matar tantas pessoas, de destruir a economia, de criar tantos problemas em nível mundial, certamente é uma ação do próprio Deus. Então nós cristãos temos que ser sensíveis e atentos a essas coisas. Lembrando o que nós vimos até aqui. Em Apocalipse 1, João então tem o começo da sua visão. Jesus Cristo aparece para João de uma maneira gloriosíssima e Jesus Cristo comissiona o apóstolo João para escrever para as 7 igrejas.
Nos capítulos 2 e 3, nós temos um resumo, uma carta, uma introdução em forma de carta para cada uma das 7 igrejas. Introdução que fala de aspectos específicos de cada uma das igrejas. Algumas já estavam enfrentando tribulação, outras iriam enfrentar tribulação, e outras não existe nenhuma referência para elas a respeito de tribulação no momento que elas estavam vivendo. Então nós temos igrejas distintas, com problemas distintos, com motivos de gratidão e de elogios distintos, assim como as igrejas da nossa época também são distintas, e algumas se destacam por algumas coisas boas, outras se destacam por outras coisas boas, algumas têm algumas características ruins e outras têm outras características ruins. No capítulo 4, Deus aparece sentado no trono. João tem uma grande visão de Deus o Pai que se assenta no trono e que recebe todo o louvor da parte dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos e de vários outros anjos que louvam ao Senhor Deus por Ele ser o Criador. No capítulo 5 nós temos Jesus Cristo aparecendo na história. O Cordeiro, leão, raiz da tribo, raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aparece na história e ele vem e ele recebe todo o louvor, porque ele aparece como um cordeiro que foi morto, um cordeiro que foi sacrificado, um cordeiro que deu a sua vida para comprar para Deus pessoas de toda tribo, raça, língua e nação, para os fazer reino e sacerdotes para o Deus e Pai, e eles reinarão sobre a terra. Então o capítulo termina com grande louvor, com grande adoração, porque o Cordeiro venceu e conquistou o direito de tomar o livro, de tomar o rolo das mãos daquele que se assenta no trono. Vocês se lembram que esse rolo tinha 7 selos, 7 lacres. Então o Cordeiro tomou esse rolo das mãos daquele que se assenta no trono, de Deus o Pai, e agora o Cordeiro passará a abrir os 7 lacres, os 7 selos daquele livro. O capítulo 6 é a descrição do que acontece quando o Cordeiro abre cada um desses 7, ou desses 6 lacres, e o 7º, aí nós vamos ver na próxima quarta-feira. Então vamos ler o texto. Apocalipse 6 nos diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, então ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto,
O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Pai, esse texto precioso nos foi lido. E, Senhor, quanto nós precisamos do Teu Espírito para compreender aquilo que pode ser compreendido desse trecho da Tua palavra e para aplicá-lo às nossas vidas, Pai, de maneira que Ele nos traga vida, consolo, conforto, mas também nos incomode no caso de vivermos uma vida mais santa, uma vida mais comprometida com o Senhor. Pai, fala conosco então, ó Deus, fala com o Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus Cristo, então, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que com seu sangue comprou pessoas para Deus, ele começa a abrir cada um dos selos daquele rolo, daquele livro. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, nós temos então os 4 primeiros selos, todas essas 7 coisas, essas seções de 7 coisas que nós veremos no Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, todos eles se dividem em 4 e depois 3. Sempre no Apocalipse, esse conjunto de 7 vai juntar os 4 primeiros elementos dos 7 e os 3 últimos. E aqui é assim que acontece, nos primeiros 4 elementos, cada um daqueles 4 seres viventes que tinha 6 asas e o rosto como de um dos animais, de um daqueles animais que apareceram no capítulo 1, aliás, melhor dizendo, no capítulo 4, cada um daqueles seres, então, abre um dos selos, aliás, cada um daqueles selos, quando Jesus abre o selo, eles gritam, vem. Eles é que dão essa ordem, esse grito de ordem para que apareça esse ser que monta o cavalo, esses cavaleiros. Quem são esses cavaleiros? Meus irmãos, isso é uma grande discussão. Ninguém sabe com certeza absoluta quem são esses cavaleiros. O que existem são diferentes interpretações. Nós vamos interpretar que eles são seres angelicais, sendo que o primeiro eu ainda fico na dúvida se ele não é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos ao primeiro então. Jesus então abre o selo e João ouve um dos 4 seres viventes dizendo com voz de trovão, vem. E aí então ele vê e aparece um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco de arco e flecha mesmo. E este cavaleiro recebe uma coroa e ele sai vencendo e para vencer. Em Apocalipse 19, quem aparece montado num cavalo branco é certamente o Senhor Jesus Cristo. Então aqui existe uma possibilidade grande desse cavaleiro também ser o Senhor Jesus Cristo. Qual é o problema dessa interpretação? O problema é que Jesus já apareceu nessa cena. Ele é o cordeiro que está abrindo os selos do livro. Então, será que ele pode ao mesmo tempo ser o cordeiro que abre o selo do livro e ao mesmo tempo ser o personagem que sai montado num cavalo branco? Eu acredito que em literatura apocalíptica isso é possível sim. No capítulo anterior nós vimos que o cordeiro é ao mesmo tempo um cordeiro e um leão. Essas coisas acontecem no Apocalipse. Então talvez esse seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Outras interpretações são que esse é o Evangelho.
O evangelho que ganha aqui a autoridade de Cristo para ser pregado pela igreja por todas as nações e conquistando almas em todas as nações. Outra possibilidade é que é um representante de Cristo, é algum anjo representante do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai que sai com autoridade para vencer. Então o que nós temos nessa primeira cena é uma cena introdutória. Notem que nós não temos uma explicação precisa do que esse cavaleiro faz. Ele simplesmente sai vencendo e para vencer. Ele sai com grande autoridade, com grande poder, ele sai depois de ter recebido uma coroa, e ele sai vencendo, e ele vai ter vitória, porque ele recebeu essa autoridade. Ele certamente terá vitória. Para mim soa como sendo o Senhor Jesus Cristo, esse primeiro cavaleiro que se assenta no cavalo branco. A interpretação que interpreta este como sendo o anticristo é a interpretação provavelmente a mais ruim de todas, a pior de todas. Por quê? Porque a cor branca nunca é usada no Apocalipse para alguma coisa ruim. A cor branca é resguardada no Apocalipse para pureza, santidade, coisas boas, a limpeza daquilo que foi limpo pelo sangue do Cordeiro. Então, é muito difícil, é praticamente descartável essa interpretação de que esse seria o anticristo, o que é uma interpretação bastante comum. O Cordeiro, então, abre o segundo selo, e aí nós lemos assim a partir do versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente, o segundo daqueles 4, dizendo: vem. E agora saiu um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro, ou seja, aquele que se assenta no cavalo vermelho, algum ser espiritual que nós não sabemos quem é, a este foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Meus irmãos, o que este cavaleiro representa é a guerra. Este cavaleiro representa momentos em que os homens entram em grande guerra uns com os outros. Esse cavaleiro tira a paz da terra e os homens então se matam. Notem os irmãos que é isso que os seres humanos têm no seu coração. Aliás, nós só não somos assim porque nós somos regenerados pelo sangue do Cordeiro. Mas o que o ser humano natural tem no seu coração é exatamente essa tendência de matar o outro, essa tendência de tirar a vida alheia. Isso só não acontece mais porque Deus preserva, Deus mantém a sua graça comum, refreando a maldade alheia, a maldade do homem. Deus refreia a maldade dos homens. O que esse cavaleiro do cavalo vermelho fez foi tirar esse aspecto da graça comum que no texto é chamado de paz. Então os homens começaram a se digladiar. Nós já vimos grandes guerras. O século passado encarou 2 grandes guerras. Ali na época do primeiro século, Roma fazia grandes guerras contra os seus inimigos e existiam algumas outras nações que tinham a capacidade, outras nações que tinham capacidade, como os partos, por exemplo, de se levantarem contra o exército romano e encararem o exército romano, e houve grande guerra Houve grandes guerras também naquela época. Então, o que esse cavaleiro representa é que nesse momento que nós podemos, à luz do que disse Jesus, chamar de princípio das dores, haverá grande guerra também sobre a terra. Então aparece o terceiro cavaleiro, a partir do versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavaleiro, ele tem algo diferente para nós.
e algo que nós precisamos entender um pouquinho do contexto daquela época. Esse cavaleiro se assenta num cavalo preto e ele tem uma balança na mão. E o que ele diz é que é algo muito interessante. Essa voz, aliás, não vem do cavaleiro, mas vem de alguém que está no meio dos 4 seres viventes. Se você se lembrar do capítulo 4, você se lembra que quem está no meio dos 4 seres viventes é aquele que se assenta no trono. Então, o que é dito aí é uma medida de trigo por 1 denário. O que era um denário? Meus irmãos, um denário era o valor de trabalho, era o valor de um dia de trabalho. Então nós poderíamos calcular aí um salário mínimo dividido por 30, e aí você pega essa parte aí, essa uma parte, não sei quanto que daria exatamente isso, mas esse valor aí, ok? Um dia de trabalho, valor de um dia de trabalho, ou dividido por 22 dias de trabalho efetivo, não é? Ou o valor de uma diarista, certo? Quanto está uma diarista hoje em dia? R$150. Vamos supor R$150, o valor de uma diária de trabalho, uma diária de um pedreiro ou de uma diarista. Notem os irmãos que o que está sendo vendido por um dia de trabalho é o valor compatível com meio quilo. Uma medida é em torno de meio quilo. Seria aquilo que uma pessoa praticamente comeria em um dia, talvez. Então, o que nós temos representado aqui nesse cavalo é uma absurdamente grande inflação. Quanto é que está 1 quilo de farinha hoje em dia, meus irmãos? Ninguém me ajuda? R$2,50. Imaginem os irmãos se 1 quilo de farinha agora passasse a custar R$300, ou 150 que seja. Imaginem os irmãos o tamanho do problema que nós teríamos na nação. O quanto de morte que nós teríamos por causa dessa inflação abusiva. Então o que nós temos nesse momento, o que esse cavalo representa, é que em alguns momentos da história, quando Deus impetrar o seu julgamento sobre a história, os preços irão lá para cima. Isso já aconteceu algumas vezes na história. Algumas vezes na história do nosso mundo, nós já tivemos inflação extremamente abusiva e as pessoas menos abastadas sofrendo terrivelmente por causa da inflação abusiva. Nós temos então uma medida de trigo por 1 denário, ou meio quilo de farinha por R$150, e 3 medidas de cevada, ou 1,5 kg de cevada por R$150 também. Ou seja, o trigo era o grão melhor, o grão mais nobre, usado para fazer pão na época, e a dieta daquela época era basicamente pão, e a cevada era o grão pior, o grão usado para fazer pão pelas pessoas menos abastadas. Por isso que a cevada aparece como mais barata, mas mesmo mais barata, ela ainda custava um preço absurdo. O que nós temos aqui então previsto, o que nós temos aqui anunciado, em momentos nos quais Deus for acertar as contas com uma nação específica ou com o mundo inteiro, nós teremos inflação. Inflação é uma péssima coisa. Alguns de vocês um pouco mais experientes se lembram dos momentos nos quais aqui no nosso país nós tínhamos inflação extremamente abusiva, os preços dobravam de um dia para o outro, e como isso era causa de inquietude enorme na nossa sociedade. E o texto termina dizendo assim: e não danifiques, não toques o azeite e o vinho. Aqui a ideia é que o azeite e o vinho seriam inatingíveis para uma classe da população. Já era normalmente assim. As pessoas mais pobres do Império Romano, e quando a gente fala dos mais pobres do Império Romano, a gente fala de 80% da população do Império Romano. Essas pessoas normalmente não tinham acesso a azeite e vinho, mas num caso de uma inflação na qual o trigo custa R$150, imaginem quanto que fica então as coisas mais nobres, as comidas mais nobres.
Então, o que nós temos nesse texto é uma advertência. O Senhor Deus adverte a todas as nações, a todas as pessoas, ao seu povo e àqueles que não são parte do seu povo. Ou nós andamos de acordo com a vontade de Deus, ou Deus traz colapso social. Tudo que nós vemos na sociedade de colapso social é sim parte do julgamento de Deus sobre o seu povo e sobre o povo em geral. Inflação, guerras, coisas terríveis são parte do julgamento de Deus. Finalmente, o quarto selo, nós lemos assim no versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Esse é o único cavaleiro que recebe nome. O único cavaleiro que recebe nome. E esse cavaleiro é a própria morte. Aliás, parece que essa ideia da cor amarela é a cor pálida de um cadáver. Parece que é essa ideia dessa cor amarela ser ligada à morte. Aliás, a cor para a língua grega era a cor que era usada para... A cor na língua grega, o nome dessa cor na língua grega é o mesmo termo que era usado para falar a respeito de cadáveres. E enquanto a morte está cavalgando no cavalo amarelo, o inferno, ou na língua grega, o Hades, segue a morte. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. 25% de toda a população. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O que nós temos então aqui é a própria morte como uma agente do julgamento de Deus. A própria morte recebendo autorização de Deus para dizimar 1/4 da população terrestre, 25% da população terrestre. Isso por meio de fome, é claro, se os preços estão lá em cima, como nós vimos no cavalo anterior, no terceiro selo. Se os preços estão lá em cima, é claro que existe fome, e muitas pessoas morrem de fome. Mortandade. Essa palavra mortandade, parece que a ideia disso daqui é alguma praga, é alguma epidemia, alguma doença que causa a morte de muitas pessoas. E, finalmente, também por meio das feras da terra. O que nós temos, então, nos 4 primeiros selos são sinais do julgamento de Deus sobre a terra. Sinais do julgamento de Deus sobre a terra. E tudo isso, meus irmãos, porque os homens e mulheres não se submeteram àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro Santo. Meus irmãos, Jesus Cristo é extremamente amoroso, extremamente bondoso. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é totalmente amável, Ele é o Cordeiro bondoso. Mas esse Cordeiro é um Cordeiro que tem 7 chifres. Esse Cordeiro é um Cordeiro que se ira com grande ira e que mancha a sua túnica de vermelho do sangue daqueles que se levantaram contra ele. Esse cordeiro é um cordeiro violento. Então, uma das grandes mensagens do Apocalipse é: acorde enquanto há tempo. Acorde enquanto há tempo. Viva para Cristo. Viva em obediência àquilo que o Cordeiro te manda fazer. Porque um dia Jesus Cristo voltará a essa terra não mais como o Salvador, mas como o todo-poderoso Cordeiro, Senhor e Deus. E Ele vai impetrar as suas maldições sobre a terra. Jesus de vez em quando faz isso já, meus irmãos.
de vez em quando, de maneira localizada ou às vezes de maneira mais geral. Jesus já fez isso algumas vezes na história, mas vai ter um momento que ele vai fazer de uma vez por todas, que o princípio das dores e a grande tribulação serão a última vez, o último princípio das dores, a última grande tribulação, e aí então o Cordeiro voltará vencendo e todo vencedor. Nós então temos o próximo selo, o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, notem como muda radicalmente, tudo muda nesse selo. Nós não mais estamos olhando para a terra, mas agora nós estamos de novo olhando para o céu. Nós não estamos mais vendo tragédias, mas nós estamos vendo os santos que foram mortos por causa do seu testemunho. Olhem só o que diz a partir do versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Debaixo do altar era o lugar onde os sacerdotes colocavam o sangue dos animais sacrificados. Os animais, quando eram sacrificados no Antigo Testamento, o livro de Levítico deixa claro que o sangue desses animais era colocado debaixo do altar. Esses santos que foram martirizados por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam, eles estão no lugar onde ficava o sacrifício, o sangue do sacrifício do Antigo Testamento. Mas aqui nós não estamos falando de sangue de animais, mas sim de pessoas. Pessoas que foram mortas por causa da sua fidelidade. Cristãos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Quando nós lemos as cartas para as 7 igrejas, nós vemos que alguns irmãos já tinham sido mortos na perseguição que já estava acontecendo em alguns lugares ali da Ásia Menor. O que um cristão que foi martirizado, o que ele faz? Onde é que um cristão que foi morto por causa da sua fidelidade a Cristo, onde é que ele fica? Meus irmãos, hoje, na nossa época, nós temos vários mártires. Aliás, o século XX teve mais mártires cristãos do que qualquer outro século anterior. Nunca houve tantos mártires, tantos cristãos morrendo pela sua fidelidade a Cristo Jesus. Como eu tenho dito algumas vezes aqui, o cristianismo está sendo dizimado na Nigéria, por exemplo. Vários irmãos, centenas de cristãos têm sido mortos na Nigéria por serem cristãos. Onde é que esses irmãos nossos martirizados ficam? O texto deixa claro para nós. Eles estão debaixo do altar do Senhor Deus. Eles estão no céu. Notem a oração que eles fazem no versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É muito interessante isso. Porque nós, por vezes, num cristianismo às vezes meio água com açúcar, num cristianismo meio diluído, nós esquecemos da ira de Deus. Nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus que é amor, mas Ele também é santo, 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 irado por causa da sua santidade, e Ele se ira contra o pecado. Então, o que esses mártires, meus irmãos, são pessoas santas, homens e mulheres que já estão no céu. O que eles oram? Eles oram pedindo vingança. Não é interessante? Então a gente aprende algumas coisas aqui sobre o céu. Nós aprendemos a respeito do céu, por exemplo, que lá os nossos irmãos que já partiram estão num estado de consciência. Nada dessa história herética de sono da alma. Aqueles que morrem no Senhor, eles já ficam no céu, na presença de Deus, num estado de consciência, e eles até têm a oportunidade de falar com Deus. Eles até têm a oportunidade de orar. A oração que eles fazem, nós não sabemos, nós só sabemos nesse caso específico, neste caso desses mártires, foi uma oração por justiça. Até quando, Senhor? Até quando? Quanto tempo mais vai demorar para que o Senhor faça justiça completa sobre a terra e aqueles que nos martirizaram paguem pelos seus pecados? Até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Mas nós sabemos também que eles já estão num estado de gozo, de graça, de proteção. Olhem o versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, esses nossos irmãos lá no altos céus, eles recebem vestes brancas. Eles recebem vestes que representam toda a pureza, toda a justiça de Cristo sobre eles, e também a justiça deles em certo sentido, já que eles morreram por sua fidelidade a Cristo Jesus. E eles então ouvem que eles têm que repousar por ainda mais um pouco. O céu é um lugar de repouso. Lembra, meus irmãos, o céu não é o lugar onde nós gastaremos a eternidade. O céu é um estado de transição. O céu é um lugar para onde a gente vai, esperando que a história se conclua, para depois a gente voltar aqui para a terra, naquilo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É no novos céus e na nova terra que nós moraremos, e não nesse céu, que é o céu de transição. Então esses irmãos nossos ouvem que eles ainda precisam repousar por mais um tempo. Por quê? Porque o número de mártires ainda não estava completo. O número de mártires precisa se completar, meus irmãos. Deus tem um número de mártires, um número de pessoas que vão morrer por causa do testemunho da palavra de Deus. E somente quando esse número se completar, é que o Senhor Jesus Cristo volta e acerta contas de maneira final com todos aqueles que derramaram sangue inocente. Meus irmãos, vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Se nós olhamos apenas aqui para essa terra, se os nossos valores mais importantes são os valores daqui dessa terra, do aqui e agora, aí parece às vezes que não vale a pena ser crente. Mas quando nós pensamos nessa cena aqui, então nós entendemos que vale a pena. Porque um dia, meus irmãos, Deus fará justiça. Haverá justiça na terra. Hoje não existe. Hoje muitas pessoas más se dão muito bem, pessoas crentes se dão mal muitas vezes, os santos sofrem, os ímpios têm gozo, têm alegria passageira, mas têm muitas vezes. Mas um dia Deus fará justiça sobre a terra. E aí então ficará muito claro que vale a pena servir a Jesus. Vamos então para o último selo que nós veremos hoje, é o penúltimo, é o sexto, mas é o último que veremos hoje. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, um terremoto terrível a ponto de mover do lugar todas as montanhas e todas as ilhas. E aí então o resultado na humanidade, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O que nós temos nessa imagem final, então, meus irmãos, é um momento terrível de grande definição. Aquilo que Jesus Cristo disse, os poderes dos céus serão abalados. É isso que nós estamos vendo aqui nesse sexto selo. O sol se escurece, a lua inteira fica como sangue, estrelas caem aos montes sobre a terra, e o céu, de alguma forma, ele se enrola.
O céu, como nós o conhecemos, ele deixará de existir. A imagem que nós temos aqui é muito semelhante à imagem do juízo final. Existem divergências entre intérpretes, se aqui é a narração do juízo final, e a partir do capítulo 7 nós temos a narração a partir da vinda de Cristo de novo. Essa é a maneira mais comum hoje em dia dentro da igreja presbiteriana de se interpretar, é o amilenismo. Mas é também possível que nós tenhamos uma sequência aqui, que aqui nós temos a primeira fase de grande julgamento da parte de Deus, e então a essa vai se seguir uma segunda ainda pior. Então é muito difícil tomar essa decisão, se aqui então é a descrição do julgamento final, ou se aqui é um grande momento de definição, mas que será seguido por ainda mais julgamento. Eu tenho a tendência de ir por essa segunda interpretação. Então os céus são enrolados, o terremoto mexe todos os montes, todas as ilhas de lugar, e agora nós temos a humanidade terrivelmente em pavor. E o que causa pavor, meus irmãos, é a ira de Deus e do Cordeiro. Meus irmãos, terrível coisa, dizem as Escrituras, é cair nas mãos de um Deus irado. O nosso Deus é fogo consumidor. As pessoas aqui, grandes, reis da terra, comandantes, ricos, poderosos, bem como todos os escravos e todos os libertos, todos estão sofrendo pavor, sofrendo angústia terrível. Eles estão desejando que os montes, que as montanhas caiam em cima deles. Eles desejam ser aniquilados. Eles preferem a morte por destruição por parte dos penhascos e das montanhas caindo sobre eles, do que encarar a ira do Pai e do Cordeiro. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Meus irmãos, a imagem com a qual o nosso texto termina é uma imagem bastante forte. Nós não estamos muito acostumados a falar do Pai e do Cordeiro a partir dessas perspectivas. Mas, meus irmãos, o mesmo Deus que é todo amoroso, todo gracioso, o mesmo Deus que criou o Evangelho e que anuncia o Evangelho a todos como um grande convite de salvação. Esse mesmo Deus é um Deus que um dia liberará toda a sua ira. Deus vai liberar toda a sua ira, e isso causará grande pavor sobre os homens, grande pavor nos homens e mulheres de sobre a terra. O que nós aprendemos então a partir de Apocalipse capítulo 6? Primeira coisa, meus irmãos, esse mundo é o mundo de Deus. Tudo que nós vemos está nas mãos do nosso Deus. Quando as coisas estão ótimas, tudo está nas mãos daquele que se assenta no trono, mas diante das crises mais terríveis, não pensem que as crises mais terríveis são a ausência de Deus. Não são. Não são. São a presença da ira de Deus muitas vezes sobre a terra. Esse mundo, com tudo que nele existe, pessoas, animais, natureza, pertence àquele que se assenta no trono. E um dia ele trará julgamento terrível sobre essa terra. Um dia Jesus Cristo, um dia o Pai e o Cordeiro vão acertar as contas. Aliás, de tempos em tempos eles já fazem isso em alguma medida. Mas vai chegar um momento que eles vão fazer isso de maneira definitiva. A Deus pertence todo o juízo e ele julga com justiça. A nossa esperança, a esperança dos crentes, meus irmãos, é que toda essa ira,
Tudo isso que vocês veem aqui, grande ira, uma concentração mortífera de ira. No nosso caso, nós também merecíamos essa ira, mas ela caiu sobre o Cordeiro. É por isso que o Cordeiro foi morto. É por isso que o Cordeiro aparece como tendo sido morto. Porque ele recebeu sobre si toda essa ira de Deus que era nossa, ele recebeu nele para nos transformar em povo de Deus. Qual é o nosso papel, então? O nosso papel é sermos fiéis até a morte. E se necessário for, até a morte significa literalmente sermos fiéis e não negarmos a Cristo Jesus, a sua palavra e o nosso testemunho, mesmo se a nossa vida estiver correndo risco. Nós somos chamados para ser fiéis, porque um dia, meus irmãos, Deus fará justiça para todos os mártires. Tudo que nós sofremos por causa do Evangelho, nós receberemos a paga. Tudo que nós sofremos por causa de Cristo, por causa do nosso testemunho, por causa da palavra de Deus, por causa da fidelidade que temos, nós receberemos paga da parte de Deus. Deus seja louvado por isso, meus irmãos. Um dia haverá justiça sobre a terra. A única esperança para tudo isso, não vai adiantar nesses momentos clamar para que as montanhas pulem em cima de nós. Não vai adiantar. A única esperança é que enquanto há tempo, nós nos abriguemos no Cordeiro. É que enquanto há tempo, nós corramos para Cristo Jesus. E nós vivamos para Cristo Jesus. E nós amemos a Cristo Jesus. E nós louvemos e nós o adoremos, porque Ele nos preservou de toda a ira de Deus. Queridos, nós estamos num momento bastante delicado da história mundial. História mundial. A crise trazida por esse pequenino vírus é uma crise com potencial para dizimar grande parte da população mundial, meus irmãos. Grande parte da população mundial pode ser dizimada por causa desse vírus. Os mercados já estão loucos. Em alguns países já falta até papel higiênico. E isso vai se alastrar, meus irmãos. Isso tende, se Deus não colocar a mão dele antes, isso tende a se propagar e a se alastrar e a piorar bastante. Nós estamos diante, então, talvez, de um dos momentos do derramar da ira de Deus. E é tempo para que nós, os que temos a verdade nas mãos, é tempo para nós não nos acanharmos, mas pelo contrário, falarmos de Cristo. Darmos testemunho da palavra e da verdade. Ainda que isso cause um grande preço pessoal, tenha um grande custo pessoal, ainda assim, mantenhamos-nos pregando a verdade e o testemunho de Cristo, porque nós temos esperança. No meio de tudo que está acontecendo, outros podem se desesperar, outros perderam as suas esperanças, alguns talvez vão se suicidar por causa das consequências de tudo que vai acontecer, mas nós, meus irmãos, nós temos esperança. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque o Cordeiro nos protege da ira tua que nós merecemos. Mas o Cordeiro nos protege. Obrigado porque a tua obra nas nossas vidas nos justifica, nos torna justos, mas também nos santifica, nos torna cada vez mais santos. Pai, faça-nos fiéis até a morte. Nós queremos estar entre os vencedores que vão receber bênçãos da tua parte no final. Dá-nos graça, dá-nos fidelidade. Ajuda-nos, Deus, no meio de toda essa crise terrível da pandemia do coronavírus que nós estamos vendo. Que o Senhor preserve o teu povo e que o Senhor use
o teu povo com ousadia para que nós falemos de Cristo Jesus. Derrama graça sobre nós, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós ainda vamos cantar. Aliás, não, já passou bastante do horário, então nós vamos encerrar por aqui mesmo. Lembrando a todos que nesses dias nós estamos oficialmente com as nossas portas fechadas, então os irmãos não devem vir até a igreja, apenas aqueles irmãos que vão participar do que for acontecer, dos louvores, os irmãos que vão nos ajudar na filmagem, alguns poucos virão para nos ajudar nessas coisas, os demais, a recomendação médica, a recomendação pública, a recomendação do poder público é que os irmãos permaneçam nas suas casas e participem por meio das mídias sociais. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, lavem bastante as mãos, não cumprimentem uns aos outros, vamos nos cumprimentar de longe só, mas lembremos-nos sempre que o Senhor Jesus nos preserva e o Senhor Jesus é o nosso Deus, e mesmo se encararmos a morte, nós temos grande esperança. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém.